Né? Agora já estamos gravando. Boa noite a todos vocês, né? Os que estão conosco aqui pela primeira vez. Muitas carinhas novas, muita gente participando hoje. Muito agradecidos. Já chegamos a 15 pessoas. Eu aceitei 2 e acabaram não entrando aqui. Não sei o que aconteceu. Tá, agora estão aparecendo, o pastor aqui chegou, a Rosita também. Como eu disse, eu gostaria de cantar uma música com vocês. Eu vou ali no teclado, vamos cantar Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Mais uma vez é uma alegria estar com todos vocês presentes. Vou iniciar a apresentação por aqui e a gente vai conversar sobre o 8º mandamento. Pessoal que estava tentando entrar, peço desculpas porque estava ali no teclado, mas aí já consegui colocar Pedro e provavelmente a Juliane também. Agora deu um pequeno travamento no Google para ajudar. Vamos devagarinho aqui. Vocês todos estão vendo aqui. Renato também participando. Muito legal a presença de todos vocês. Não sei por que o celular está apresentando virado. Vamos lá.
Agora vai. Isso, agora sim. Então, o oitavo mandamento, né, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ele é um mandamento que está bastante relacionado com a boca e é um dos mais fáceis de ser descumprido. Muitas vezes, em rodas de conversa, é comum que se fale sobre outras pessoas e que falemos bem ou falemos mal, não é? E muitas vezes nos envolvemos em rodas de conversa ou rodas de fofoca. E aí, né, Lutero até vai dizer, depois tem uma citação assim que nós gostamos muito de falar mal das outras pessoas e poucas vezes gostamos de elogiá-los, incentivá-los, falar bem deles. E esse mandamento também condena falar pelas costas, né? Falar diante da ausência de uma pessoa. E até nos prós do mandamento, Lutero vai falar que é função, nossa função de defender aqueles que estão ausentes, né? E então Deus faz esse alerta no oitavo mandamento, ele quer nos proteger e também proteger aos que estão ao nosso redor, não só nas ações, mas também em palavras. E assim que nós possamos ajudar o nosso próximo a crescer, falando bem dele, né? Evitando falar mal. E até é bastante interessante que na nossa ordem do culto principal 2, nós falamos, né, que pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Né, nós falamos e pecamos, agimos e pecamos, deixamos de agir ou falar e também pecamos, e mesmo nos nossos pensamentos. E esse mandamento, então, ele fala justamente sobre os pecados da boca. Então, nós já cantamos. Eu convido vocês a falarmos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos reúne mais uma vez em torno da Tua palavra, a fim de fortalecer a nossa fé e aprender e ensinar o que Tu queres de nós, Teus filhos. Agradecemos também por mais um dia de vida, por termos um lar, um teto sobre as nossas cabeças. Inúmeras vezes não damos valor ao que temos, ainda que seja pouco. Ensina-nos a ser agradecidos pelo que temos. Dá-nos confiança em tempos difíceis e companhia nas angústias. Se tu presente entre nós, também através dessa modalidade virtual. Em nome de Jesus. Amém. Bom, desde o quarto mandamento, mas especialmente no quinto e no sexto em diante, Lutero ele vai falar da ideia de que Deus preserva aquilo que ele quer bem. E aqui, então, no oitavo mandamento, Deus está preservando o bom nome e também a boa reputação. Nós somos muito valiosos para Deus. E ele mostra esse grande valor ao preservar a nossa família, preservar a autoridade em geral, que emerge da família, flui da família, preserva a nossa vida, preserva os nossos bens, a esposa, o marido, e também agora ele protege a nossa honra, né? E protege também a boa reputação de cada ser humano. Então, esse mandamento, ele é mais um mandamento protetor, né? Todo mandamento, ele é para mim, mas também é para o outro, né? O outro não vai dizer um falso testemunho contra mim. Eu não vou matar e o outro não vai me matar. Então, o mandamento sempre tem dois lados.
E aí, então, Lutero diz exatamente isso, né? Além do nosso corpo, do cônjuge e dos bens temporários, temos outro tesouro que não podemos dispensar, que é a honra e a boa reputação. Então, Deus preserva tudo aquilo que Ele quer bem. E a nossa honra e a nossa reputação diante das pessoas, Deus quer preservar. E aí ele continua dizendo, né? Assim como Deus não quer que tiremos ou diminuamos dinheiro e posses do próximo, ele não quer que se lhe tire ou comprometa prestígio, bom nome e a reputação irrepreensível, a fim de que tenha dignidade perante a sua mulher, filhos, empregados e também vizinhos, né? As pessoas têm valor, no nome das pessoas também há valor, há prestígio, né? As pessoas são conhecidas. Ah, quem é ele? Ah, é o Renan da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ah, é o pastor Walter. Ah, é o Francisco, é o Sérgio, é a Denanci, é o Danilo. Enfim, todos temos um nome. Mas, além disso, nós estamos próximos de pessoas, somos vizinhos de alguém. E também, diante desses vizinhos, é que nós precisamos ter o bom nome. E aí, esse mandamento, né, falei logo no início das fofocas, no interior, eu não sou criado no interior, mas também não é capital. Onde eu morava, tinha muitas senhoras aposentadas, já com seus 60 anos, e elas eram o jornal do bairro. Elas falavam e sabiam a vida de todas as pessoas. Provavelmente vocês conhecem pessoas assim, né? E às vezes elas eram pecadoras contra esse mandamento, assim. Elas falavam, viam o carro estacionando na frente de casa às 8 da noite, quando sempre durante a semana chegava às 7. Ah, o que aconteceu nessa 1 hora? Não sei, mas eu acho que eu vi tal pessoa falando sobre o vizinho, que ele estava na casa de outro, e naquela casa tem uma viúva, tem uma mulher solteira, etc, etc. A fofoca se espalha de uma maneira que é impossível né, reduzi-la novamente e então eliminá-la. É bem difícil quando a fofoca e a mentira já estão bastante ampliadas, então, está entrando também a Jussiele, quando isso já gerou uma bola de neve tão grande que às vezes não consegue se desfazer. Então, Deus está também nos protegendo disto. Mas agora eu gostaria da participação de vocês, né, que abrissem pelo menos o microfone, e não vamos ficar tanto no campo das ideias e apenas em Lutero. Vamos dar uma olhada para o que a Bíblia diz, né? Vamos olhar algumas histórias, especialmente, e explorarmos então o tema da nossa reflexão. A história que eu quero compartilhar com vocês, que até está no livro Com Jesus, o manual de instrução dos confirmandos, é o texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículos 1 até 6. Eu vou colocar no chat aqui. Gostaria que alguém pudesse fazer a leitura. Segundo Samuel 2. Segundo Samuel 15, 1 até 6. Pode ler, Renan? Pode. Segundo Samuel 15, 1 a 6.
Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia, olha, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia, se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi. Já terminou aqui. Isso. Agradeço, Danilo, até os 6. Vejam aqui a artimanha de Absalão, né? Ele queria ser rei, né? Ele queria ocupar o lugar de Davi. Absalão era um dos filhos de Davi. E então, boa noite, Valtinho, acabou de entrar. Bom, e aí qual foi a estratégia do... Deixa eu só desativar o microfone aqui. A estratégia de Absalão. Bom, eu vou dar um jeito de convencer as pessoas de que eu tenho condições de ser rei, e quando eu for rei, as pessoas vão ter direitos, vão ter regalias, vão ter um juiz que vai estar sempre disposto a julgar o caso delas. Basicamente, o que Absalão fez foi inaugurar a propaganda política. Se estivéssemos em condições normais, bom, acho que em agosto ainda não. Exatamente, Orlando, o discurso político. Um político sempre olha para o que está no local onde ele deseja, né? Então, os candidatos a prefeitos hoje. Se eu estivesse na prefeitura, a pandemia do coronavírus seria controlada muito melhor, porque eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria aquele outro. As pessoas querem ocupar um cargo de poder, como era o caso de Absalão, e elas fazem isso de qualquer custo, a qualquer custo. E então, o 8º mandamento está sendo destruído, né? Em vez de falar bem do prefeito, ajudar o prefeito, fazer de tudo para que você, indivíduo que tem representação na sociedade, também consiga participar do combate ao coronavírus, e aí, infelizmente, com esse discurso de enganação que o 8º mandamento condena, né, é muito comum assim que nós fiquemos contra as autoridades ou mesmo contra o nosso próximo e falemos mal dele a fim de conseguir aquilo que a pessoa tem. E a cobiça, que já tinha sido atacada no 7º mandamento, ela é muito visível nessas circunstâncias. Assim, Absalão queria ser rei, ele cobiçava o trono. E aí ele fez de tudo para que conseguisse o trono, conseguisse apoio. É muito comum também que nós usemos meios ilícitos para conseguir apoio, seja na política, seja... Né, e a política está presente em muitos setores da sociedade, né? A gente não precisa pensar só em cargos públicos, mas também na eleição de diretor na escola, processos avaliativos dentro de empresas. Então, a política está presente em muitos lugares. E aí, a cobiça, então, o amor ao dinheiro, o amor ao poder, já é condenado pelo apóstolo Paulo lá na primeira carta a Timóteo. Diz assim, pois o amor ao dinheiro, e daí eu acrescento, ao poder, é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem ter tanto dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos.
depois a gente vê o desgaste que Absalão tem e depois o triste fim de Absalão, né? Ele acaba morrendo em função de tudo aquilo que aconteceu com ele. Deus promete punir o pecador, promete punir o pecado, e aí Absalão, então, também morreu. Deixa eu só ler o que Orlando disse. Isso, prometem o céu e entregam o pior possível. É um processo de manipulação. Exatamente, Orlando. Obrigado pela contribuição. Mas, enfim, esse processo de mentiras, de calúnias, Lutero continua dizendo. Eu gostaria que alguém lesse. Bem pequenininho. Falando sobre calúnia, difamação, o pecado contra o 8º mandamento. Pode ler? Pode. Trata-se de uma praga perniciosa, generalizada. Todo mundo prefere ouvir coisas ruins sobre o próximo, não comentários positivos. Muito obrigado, Ana. É aquilo que eu falei já logo no início, assim, né? Em rodas de conversa, nós preferimos ouvir falar mal de determinadas pessoas do que falar bem delas, especialmente se é uma pessoa que a gente não gosta tanto, assim. Então, que bom que estamos falando mal dessa pessoa. Mais um que está do meu lado, né, apoiando aqui. Entrando a Bilene também, que legal. Mas olha só, lá em 1500 de alguma coisa, Lutero já estava falando sobre isso. E é interessante que o pecado contra o 8º mandamento, ele acompanha a história da humanidade desde que a humanidade é a humanidade, né? O primeiro pecado, ele é fruto de uma mentira. Inclusive, nós chamamos o diabo do pai da mentira, né? Ele promete que Adão e Eva seriam como Deus. E aí, então, o diabo engana Adão e Eva e nós sofremos com as consequências do pecado deles até hoje. Diogo também entrando. Espera aí. Muito legal. Hoje temos 21 pessoas presentes no nosso estudo. Bem interessante. Estamos, sem dúvida, muito felizes com a presença de todos. Mas só para continuar aqui, todos os mandamentos eles são muito atuais, né? A gente pode achar que não, assim, mandamento é coisa do passado, a gente não precisa, vivemos o Novo Testamento. Não, pelo contrário, a lei de Deus continua regulando a nossa vida. Não nos condena porque Cristo nos salvou, mas nós devemos, sim, colocar Deus em primeiro lugar, santificar o dia do descanso, não matar, evitar fofocas, né? Evitar o falso testemunho. Então, todos os mandamentos eles são atuais, mas o 8º ele é muito presente também entre nós, né? A fofoca, a fake news, né? Semana passada o pastor comentou, né, que esse é o mandamento mais presente porque a gente conhece a fake news, tá ao nosso redor. Então, todos são muito atuais, mas esse consegue assim um patamar um pouquinho, assim, tirando o primeiro que é o primeiro lugar sempre, né? Nós sempre buscamos ser idólatras de algum jeito, mas aí o 8º mandamento vem logo na sequência, assim, é muito comum cairmos e pecarmos contra o 8º mandamento. E agora, então, vamos dar uma olhada em alguns textos bíblicos, olhando para o que não devemos fazer com a nossa língua, com a nossa boca, né? De novo, usando o material do Com Jesus, agora eu projeto os textos, né? Eu gostaria que alguém lesse primeiro o texto de Zacarias, eu faço um comentário, daí depois a gente pode ler o texto de Efésios também. Quem quiser ler, é só abrir o microfone e daí já pode falar. Opa, André.
Vou ler então primeiro aqui, ok? Tranquilo. São estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. Valeu, André. A primeira parte aqui já fala coisas positivas no mandamento, né? Digam a todos a verdade, enfim, mas aí a parte negativa, né? O que nós não devemos fazer. Não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso. Bom, Absalão estava fazendo um plano para prejudicar Davi. Ele queria subir na vida, queria assumir a liderança, o reinado de Israel, e aí ele começou a prejudicar o seu próprio pai. E jurar falso, né? Voltando lá ao segundo mandamento, né? Que nós não devemos jurar, nem praticar feitiçaria, nem nada. Zacarias aqui está condenando isso, né? Deus, através do profeta, está condenando isso. E é muito comum, né? Fazer planos para prejudicar uns aos outros, para que eu consiga promoção na empresa. Eu tenho determinado adversário dentro da igreja, da igreja não, dentro da empresa, por mais que ele seja meu colega de trabalho, eu sempre estou em competição, eu preciso ser melhor que ele para atingir uma promoção. E às vezes, se eu não consigo ser melhor que ele, bom, aí eu dou um jeito de prejudicá-lo, colocando pedras no seu caminho, né, evitando que ele cresça, não para que eu diminua, como diz João Batista a respeito de Jesus. Eu evito que ele cresça para que eu sim seja engrandecido, né? Eu preciso, cobiça, né? Poder, né? Ter o controle. Então, agora o texto de Efésios. Vou eu também. Vamos lá. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade, para que o seu irmão na fé. Oh, peraí, desculpa, vamos começar de novo, gente, perdão. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Obrigado, André. Aqui, então, o apóstolo Paulo, já nesse final da carta aos Efésios, ele já está falando sobre a nova vida que nós temos em Cristo e, em função do nosso batismo, nós pertencemos, então, ao corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E quando pertencemos ao corpo de Cristo, aquelas coisas que eram comuns à velha natureza, bom, que agora não existam mais. E aí o apóstolo Paulo diz, por isso não mintam mais. Né? A nova vida, ela não deve ser cheia de mentiras. Especialmente o que diz Lutero, né? Mentir com falsidade. Né? Depois a gente vai conversar se existe mentira boa, mentira branda, se a gente pode mentir em detrimento de alguma coisa, a fim de preservar alguém de determinado assunto, especialmente se é algo delicado, por exemplo, uma doença. Mas é isso, né? Vamos a mais textos. Não, justamente agora. Né? Lutero fala sobre mentir com falsidade e eu pergunto para vocês se existe mentira boa, né? Se existe uma mentira que não faz mal e se a gente pode mentir nesse estilo, já que estamos no mandamento que diz não dirás falso testemunho, que proíbe a mentira. Mas Lutero vai falar sobre mentir com falsidade. Por isso eu pergunto, existe uma mentira que não é com falsidade, uma mentira que é boa? Gostaria que agora vocês falassem.
Pô, sala lotada hoje, gostaria de confusão aqui, gente entrando na frente um do outro, mas podem falar um de cada vez, assim, bem tranquilo. Então, Renan... desculpa. Não, pode falar, pode ir. Primeiro você. Não, então, Renan, para mim, assim, mentirinha, mentirou, não existe esse negócio, né? É mentira do mesmo jeito, não importa o tamanho, não existe mentira boa, né? Mas, muitas vezes as pessoas falam, ah, isso é uma mentirinha. Não existe, é mentira, acabou, ponto final. No meu ponto de vista, não existe diferença. Certo. Obrigado, André. Fala, Danilo. Bom, Renan, eu queria colocar um seguinte exemplo, né? Que, por exemplo, vamos supor que a gente testemunha algo que um conhecido fez de errado, né? Um exemplo, o cara traiu a mulher. A mulher chega, Danilo, você viu ele com a mulher tal? Daí você sabe, se você falar a verdade, provavelmente vai ser destruído um casamento, filhos vão ficar desamparados ali, né? A família vai ser dividida. Nessa situação, sabe? Uhum. Isso que eu fico na dúvida, né? Devemos ou não mentir, né? Uhum. Quando Deus quer preservar o casamento, né? Gostaria que mais gente falasse, mas aqui é interessante a pergunta do Danilo, né? Deus quer preservar o casamento. Então, se nós víssemos uma pessoa indo, né, para uma casa de prostituição, aquilo que eu falei lá no Sexto Mandamento, aí é interessante que a gente evite, né? Deus também quer que nós impeçamos que o nosso irmão na fé, o nosso próximo, entre dentro da tentação, porque Deus sabe que dentro da tentação a gente cai, né? Seres humanos caem em tentação. E então é interessante preservar, proteger o próximo para que ele não entre na tentação. Mas agora o exemplo é, você viu a traição e aí vem a esposa ou o marido traído e pergunta, né, se há de fato. E aí a preocupação é realmente da destruição e dissolução do casamento. Se você viu, tem que conversar em particular com o traidor em primeiro lugar, e aí usar o exemplo que Jesus dá lá em Mateus 18. Bom, você viu o pecado, tenta corrigir com a própria pessoa. Se não der, leve 2 testemunhas. Se não der, então apresente à igreja. Mas tem que ter muito tato, tem que ter muito cuidado para justamente, então, não dissolver um casamento. A preocupação e a pergunta é muito interessante, né? Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Eu gostaria de contribuir aqui, é o Diogo falando. Tranquilo, fala, Diogo. Realmente é uma situação bem complicada de dizer a verdade ou não nessa situação, né? Mas pensando que no longo prazo, se a esposa descobrir por outros meios, e a verdade sempre vem à tona, né? Isso aí acaba prejudicando mais ainda, e aí tu acaba passando por ajudar a cobertar a mentira, né? Uhum. Então, meu ponto de vista seria esse. A verdade deve prevalecer. O pastor pode falar. Isso. É o seguinte, para mim a mentira, ela nunca pode se dar qualquer tipo de vazão a ela, né? Porque mentira sempre é uma bola de neve, porque uma mentira vai fatalmente acabar levando você a outra mentira. Porque para encobrir aquela mentira que você disse, você vai usar outra, né? Como a gente falou do furto na semana passada, né? Do roubo, que você começa com um lapisinho, a criança roubar um lápis de alguém, depois uma borracha, daqui a pouco já leva todo estojo, né? E vai indo. E se você não tiver logo uma freada, você vai acabar se transformando num bom ladrão futuramente. Talvez não, mas provavelmente sim. A mentira também é assim, né? A mentira começa com algo inocente, talvez, uma mentirinha, coisa assim, né? E quando você vê, daqui a pouco você já está vivendo um mundo de mentiras, né? Então, a mentira também tem que ser reprimida logo de cara, né? Nossos filhos têm que ser, assim como devem ser honestos nas coisas materiais, né? Não roubar e furtar, eles têm que ser honestos também
na questão da verdade, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe muito bem que o pai da mentira quem é, né? Então, ele é o pai da mentira, da mentirinha e da mentirona, né? E, inclusive, a mentira maior começou com Satanás ao mentir para Eva, né, para Adão, de que eles seriam iguais a Deus se comessem do fruto proibido, né? Mentirinha à toa, bobinha, ué. E qual é o problema? Afinal de contas, o fruto era bonitinho, gostoso para comer, né? Então, como? Vão ser iguais a Deus, né? E essa mentira deu no que deu, né? Então, nós sabemos falar o reflexo de tudo isso. Então, eu sempre, só para completar, eu sempre digo o seguinte: minha mãe era intransigente com certas coisas, né? E uma delas era intransigente contra a mentira. Então, ela sempre ensinava: é melhor você dizer a verdade, você vai apanhar menos, porque se você mentir, a surra vai ser dobrada quando eu descobrir. Então, a gente sempre, por mais que sabia que ia ser punido, né, ao dizer o que a gente fez, mas a gente preferia dizer a verdade e apanhar menos do que mentir e apanhar mais. Então, eu acho que essa didática da minha mãe, né, foi muito importante para a gente não ser mentiroso. Sempre a mentira não é boa, não, ela é diabólica, né? Certo, muito obrigado. Né? De fato, mentira não existe mentira boa e também não existe mentira ruim. Mentira é mentira. Só que tem um ex-professor de seminário que ele fala sobre retrair a verdade. Aí é outra história, né? Quando a gente deixa de falar alguma coisa em função de uma circunstância. Aí ele até faz um exemplo dos médicos. E eu vou usar, eu não lembro todo o exemplo dele, eu vou usar um do meu antigo professor de curso pré-vestibular. Ele era professor de biologia e ele tinha uma mãe que disse que tinha pavor da palavra câncer. Se ela ouvisse de um médico que ela estava com câncer, ela sofreria imediatamente. Assim, além de ter que combater o câncer, ela teria dificuldade com, né? Puxa, eu contraí o câncer. As minhas células se desenvolveram equivocadamente e aí tive câncer. E aí o médico, o oncologista que esteve com a mãe dele, chamou então o professor, sabendo dessa história, e disse: olha, sua mãe está com câncer. E é um câncer em fase mais avançada, ela não vai ter uma vida ruim, né, por mais que o câncer esteja em fase avançada, a vida dela ela vai acabar falecendo de uma maneira natural. Ela já era uma senhora bastante idosa. Então, o médico ele retraiu a verdade para a senhora, que sofreria muito mais se descobrisse que estava com câncer. Então, mesmo toda a família acabou evitando dizer a verdade. Não é mentira, é retração da verdade. Né? Em determinados momentos é necessário. Ou aquilo que eu dei exemplo, né? A minha mãe sempre dava um jeito de não voltar naquele lugar onde ela disse: na volta a gente compra. Então, não é uma mentira, é uma retração da verdade, porque a gente não tinha condições de comprar. Então, a gente fazia um outro caminho para que eu não entrasse. Pô, mãe, você prometeu isso, aquilo, aquele outro, cumpra a sua promessa. Então, não são desvios, mas dá para chamar assim, né? A gente contorna um pouco, não fala toda a verdade em determinado momento. Bom, aquela senhora estava com câncer, né? E aí, só que não teria uma vida sofrida. Então, o médico preferiu não avisar que ela estava com câncer. Mas agora, para justamente evitar que a bola de neve apareça, é muito importante que a gente tenha o cuidado e o tato para falar com a pessoa que está cometendo algum pecado e especialmente o encobrindo. Né? Então, evitar a mentira nesse sentido. Mas eu agradeço pela contribuição de vocês. Hoje, sim. Hoje é estudo bíblico, né? A gente está debatendo aqui. É bem interessante. E aí, mais um texto que está lá no livro. Esse eu leio, já leio o texto que Lutero
não é bem um comentário, mas se aplica aqui. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. Né? Ser discreto também é falar para a pessoa certa. O mexeriqueiro fala aos quatro ventos, né? Não está nem aí, e faz a fofoca. E aí, Lutero diz que não tem problema você saber do pecado, mas você não deve julgá-lo. Né? Não tem problema eu ver e ouvir o próximo pecando, mas fazer comentários sobre, na verdade é com outras pessoas, desculpa, sobre isso não é da minha alçada. Ser julgando e condenando um pecado é maior do que o primeiro. Só que é interessante lembrar aquilo que Lutero já vinha dizendo nos outros mandamentos, né? Que é nosso dever evitar que o próximo caia em pecado. Né? Aquelas pessoas que estão próximas a nós, Deus quer preservar também do pecado. E outra coisa que Lutero lembra é que nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. E aí vem o texto de Tiago. Gostaria que alguém lesse. Eu leio, pastor. Certo, José. Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga está falando mal da lei e julgando-a. Pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Só ele pode salvar ou destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Muito obrigado, Ju. Justamente, né? Se nós julgamos alguém, nós nos colocamos acima da lei, porque só quem está... eu vou cuidar com esse termo, né? Estar acima da lei. Né? Ninguém está acima da lei, só Deus está acima da lei. Por isso ele é o único juiz. Né? Mas se nós queremos julgar alguém por um pecado que ele cometeu, ou falamos mal a respeito de determinada ação, bom, aí nós estamos nos colocando no papel de Deus. E aí vem lá o primeiro mandamento, a idolatria. Né? Eu me coloco no lugar de Deus. Eu sou o ídolo, eu sou o Deus, afinal, eu posso julgar. Né? Então, aqui está um dos problemas. Né? E aí, a gente... Fala, Danilo. Posso só fazer um comentário sobre isso? Que hoje, assim, coincidentemente, né, hoje eu estava lendo uma passagem de 1 Coríntios que fala sobre a parte do julgamento. Mas Paulo fala o seguinte, no capítulo 5, versículos 12 e 13 de 1 Coríntios. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os de fora. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus próprios companheiros, como dizem as Escrituras? Expulsem esse homem imoral do meio de vocês. Ele estava falando essa parte, todo o capítulo 5, né? Provavelmente estava acontecendo alguma imoralidade dentro da igreja ali. E nesse sentido, né? Eu entendo que os irmãos ali da igreja, eles têm que também se posicionar. Porque não adianta, não, eu não vou julgar, você não pode julgar, você não pode... Mas Paulo aqui, nesse caso, nos dá autoridade para isso, né? Porque eu acho que o que está sendo preservado, nesse caso, é o bem maior, que é a igreja, né? Porque se você também compactuar com certas coisas, é muito complicado. Não, sem dúvida, Danilo. Obrigado por esse acréscimo, né? E depois, nas cartas, em uma das cartas que tem no livro de Apocalipse, né, Jesus está condenando a igreja porque permitiu que ensinamentos falsos entrassem, né, e aí é bem interessante esse texto de 1 Coríntios 5, que de fato há a proteção do bem maior, e aí a gente pode até olhar para a história da igreja que isso continuou, né? Houve concílios na igreja para justamente julgar se aquilo que determinada pessoa estava dizendo, determinado pastor da igreja estava dizendo, era de acordo com o texto bíblico, ou era uma invenção filosófica, ou algo que estivesse fora da Bíblia. E aí, para que isso não entrasse e não perturbasse a fé, e mesmo fizesse com que as pessoas caíssem da fé, então havia uma reunião de pastores, uma reunião dos primeiros pais da igreja, e aí eles tentavam encontrar
o que a Escritura dizia, explicar isso e combater o erro, né? Então, é interessante e é necessário. Se há um erro doutrinário dentro da igreja, bom, aí os irmãos na fé, o pastor da igreja, ou mesmo alguém que está acima, né? No caso, o apóstolo Paulo estava acima da igreja de Corinto, que foi uma das igrejas que ele ajudou a construir. E aí ele estava, então, usando o seu direito apostólico para que fosse feito tudo com ordem e decência, e também, então, se voltasse aos ensinamentos bíblicos, né? Se imoralidade, né, até o título de sessão fala imoralidade na igreja de Corinto. Imoralidade não é aquilo que Deus quer. Bom, se a igreja está sendo imoral, é necessário que isso seja desconstruído. Renan, Diga, pastor. eu acho que assim, o que o Danilo falou é uma questão, por exemplo, da igreja julgando. Quer dizer, a igreja julgando são mais pessoas, né? Um erro que estava dentro da igreja e tudo mais, que até tem a questão da excomunhão, né? Que é uma questão da igreja tomar essa decisão também, né? Como ele falou ali. Eu acho que esse texto aqui de Tiago fala muito mais da questão individual, né? De eu me tornar juiz dos outros, individualmente. Já começar o Renan, assim, é o que acontece hoje por demais, esse tipo de coisa nas redes sociais hoje, né? Quer dizer, você diz um A e o outro já pega e desce a lenha em cima de você como se fosse sei lá, algum bandido, quem sabe, por causa desse teu A. Então você julga, os teus critérios, você julga as pessoas e as condena, enfim, né? E as destrói. Eu acho que a questão é bem nesse sentido. O Danilo falou da questão da igreja julgar como igreja, né? Um malfeitor, um pecador que não quer se arrepender, enfim. E aqui essa questão é a questão individual, quando eu, com a minha régua individual, começo a julgar as pessoas. Eu acho que é isso, né? Também tem esse aspecto, né? Aqui é individual e em Corinto ali era congregacional, né? Obrigado, pastor. Obrigado, Danilo. Gosto de conversar, assim, é a dinâmica que a gente queria no estudo bíblico, né? Não apenas uma aula, a gente quer conversar com vocês. Mas vamos dando sequência. Eu estava falando, né, que os mandamentos têm o lado positivo e o lado negativo. A gente já falou do lado negativo, vamos dar uma olhada em alguns aspectos positivos, né? Aí Lutero vai dizer na explicação lá do Catecismo Menor, né, que devemos temer e amar a Deus e, portanto, não mentir com falsidade, trair, caluniar ou difamar o nosso próximo. Essa parte negativa, não devemos. Mas, agora, o que devemos fazer? Desculpá-lo, falar bem dele, interpretar tudo da melhor maneira, né? Esse mandamento também fala do interpretar tudo da melhor maneira. Isso é muito difícil, né? A gente normalmente vai para o outro lado, a gente interpreta tudo da pior maneira, né? Nem no meio termo a gente chega. E por isso vamos dar mais uma olhada no que a Escritura diz. Primeiro texto de Provérbios. Não, podemos ler os dois juntos. Eu vou ler aqui. Leu. Ô, Renato, pode ir. Vai lá, Renato. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles, seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. O próximo é, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Muito obrigado, Renato. É aquilo que também eu dei um destaquezinho logo no início, né? Nós precisamos proteger aquele que está ausente. É um convite que Deus nos faz, né? Protejam aqueles que não têm como se defender. Depois ele fala de pobres e necessitados. Quando estão falando mal de alguém que não está presente, que não pode se defender, aí é bom que tenha alguém que o proteja, né? Deus quer que isso
aconteça. Deus não quer injustiça, seja numa conversa, seja num julgamento, né? Esse mandamento fala muito sobre o júri, né? Os juízes, mas também fala para nós o foco que o Com Jesus dá, Lutero dá também, e a gente está tentando aqui, é colocar na nossa vida, né? Não tanto olhar para o sistema jurídico brasileiro ou mesmo mundial, e sim olhar para a nossa vida, né? Nós nos tornamos juízes e não devemos, e devemos proteger, então, as pessoas que eventualmente são mal faladas, né? Nós precisamos bem dizer às pessoas e Deus, então, está protegendo. E amar acima de tudo, né? E com amor sincero, porque o amor também perdoa. Nós sabemos que pela facilidade que o ser humano tem de cair em pecado, especialmente no 8º mandamento, é ultra necessário que o perdão mútuo aconteça, né? A conversa, a justificação pela fé se apresenta aqui, né? Quando nós podemos nos perdoar e sermos perdoados. Nós somos perdoados por Deus, mas também entre as pessoas nós precisamos nos perdoar. E quando nós nos perdoamos, nós não temos motivos para continuar martelando naquela tecla, né? Você isso, você aquilo, você aquele outro. Bom, aí o perdão parece que ainda não aconteceu de uma das partes. Mas vamos adiante. E aí, uma coisa que é um destaque quase final, né? Que o mandamento nos lembra daquilo que nós mais gostamos de fazer. Quando nós apontamos para alguém, a gente tem pelo menos 3 dedos olhando para nós, né? Quando a gente aponta, tem outros 3 nos apontando. Né? Pelo menos, né? Às vezes até, dependendo do ângulo que você faz, até o polegar está apontando para nós. E aí, isso nos lembra muito claramente aquele texto de Jesus, né? Gostaria que alguém pudesse ler, que ele fala da trave, do cisco no olho, né? Nós olhamos muito para o outro, mas olhamos muito pouco para dentro de nós. Vai, Ana. Pode ler? Pode. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho. No seu próprio olho? Ali, Ana. Pode continuar, Ana. Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro o seu olho e então poderá ver o que está no olho do seu irmão. Show, Ana. Muito obrigado, né? Nós apontamos, mas esquecemos de olhar que estamos sendo apontados por 3 dedos que são nossos. A gente nem precisa olhar para as outras pessoas, né? Então, a gente tem que primeiro olhar para si mesmo, né? E aí, para corrigir todas as nossas falhas, buscar corrigir todas as nossas falhas e ajudar os outros a corrigir, não acusar os outros, não julgar os outros. Jesus está condenando. Toda a Bíblia, né, ela condena o julgamento quando nós usamos a nossa régua, né, como o pastor disse, né, quando nós nos colocamos no lugar daquele que é o justo juiz. Então, chegando mais perto da conclusão, diz Lutero, este é, portanto, o sentido geral e completo deste mandamento.
Ninguém deve prejudicar o seu próximo com a língua, seja amigo, seja inimigo, nem ficar falando mal dele, não vindo ao caso se é verdade ou mentira, a não ser que seja por ordem superior ou visando a melhoria. A língua deve ser utilizada e servir para falar o melhor possível sobre todos, encobrir seu pecado e seus pontos fracos, desculpando-os, disfarçando-os e promovendo a sua reputação. Aqui, o disfarçar o pecado não é ser conivente com o pecado, né? À medida que ele foi perdoado, então, ser esquecido. E, para finalizar, é importantíssimo que a gente olhe para aquele que fez uma boa confissão diante de autoridades religiosas e seculares da época. Nós precisamos sempre olhar para Jesus. E o apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo que Jesus fez uma boa confissão, e a sua confissão foi diante de Pôncio Pilatos. Eu não trouxe exatamente o texto, mas eu trouxe um que reflete, né? O apóstolo Pedro fala: ele não cometeu pecado nenhum e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. A Escritura nos convida a uma nova vida, uma vida que luta contra o pecado, né? E quando cai em pecado, para nós voltarmos para aquele que nos perdoou de todos eles, né? Todos eles. Nos arrependermos, olharmos para Cristo e lembrarmos que ele sim levou os nossos pecados e a condenação dos nossos pecados em seus ombros e os pendurou na cruz, né? Jesus Cristo fez uma boa confissão e ele confessa a nosso favor, ele julga a nosso favor, né? Ele é o advogado, mas ele também é o juiz. Ele julga a nosso favor, ele nos perdoa, então nós temos acesso ao Pai, né? O julgamento de Cristo é favorável a nós, né? E até é bastante interessante conectar isso ao batismo, especialmente porque no final de semana teremos o batismo do Caleb, né? No batismo, Deus já nos considera seus filhos. Deus muda de opinião sobre nós. Deus não nos julga mais, né? Ou se julga, ele nos absolve, né? Nosso julgamento é positivo. E aí Jesus nos chama, né? Vinde benditos de meu Pai, né? Para morar na casa que está preparada para vocês. É isso. Agradeço. É isso que eu tenho para falar. Estou aberto às colocações de vocês. Se o pastor quer comentar mais alguma coisa. Não, comentar sim do estudo, obviamente, que é mais um mandamento, né? Semana que vem a gente vai ter, então, o término deles, né? Com o 9º e o 10º, que falam sobre cobiça. Todo mundo convidado. Também fiquei muito contente hoje. Primeira vez a gente tem, assim, uma sala bem cheia, né? Para esse nosso encontro. Espero que a gente possa continuar tendo esses estudos e conversando e batendo um bom papo a respeito da palavra de Deus e dos mandamentos, né? E o convite daquilo que você deixou, até deu a deixa, né? Do culto aqui em Campinas, no sábado, às 19 horas, agora com mais pessoas, né? Até 24 pessoas, e com o batismo, então, do Caleb, que está fazendo parte do nosso estudo hoje também, né? Que a gente fica contente também, tá? Então, quanto mais pessoas tiverem também nesse momento tão importante para a congregação e para ele também, será muito interessante. E domingo de manhã, o nosso culto também em Indaiatuba. Convidamos a todos para estarem lá. Não tem batismo de ninguém, mas tem a Santa Ceia, né? E a Palavra de Deus também, tá? É isso. Um abração para todos mesmo. Que bom a gente poder estar aí com todos, né? Show.
E aproveitando ainda para falar, então, que domingo, depois do culto, tem a escolinha, né? Convida, então, crianças, os filhos, os netos, os sobrinhos, vizinho, a gente sempre tem alguém, né, para falar uma boa palavra, e a melhor palavra sempre é a palavra de Jesus, né? Também para as crianças. Então, deixo aberto se vocês têm alguma dúvida, daí eu já vou fechando a apresentação também. Se vocês quiserem falar, bem tranquilo. Quem pudesse ver o rostinho de cada um de vocês, pelo menos, né? Tá quase todo mundo com a câmera desligada, seria bem interessante também. Aí, pessoal, abrindo. É bom, assim, a gente ter nessa visão de vocês. Muito, muito legal. Saudades de todos. Não sei se já consegui ver todos na igreja antes da pandemia, né? A família ali, os Haberman se juntaram para aparecer na tela também. E só para concluir, eu gostaria de... Pastor, você nos dirige em oração para encerrarmos? Com certeza. Vamos falar com Deus em oração, então. Amado e bondoso Deus, te agradecemos por esse momento tão importante onde podemos estudar a tua palavra. E que nesse mundo onde mentiras hoje se tornam um grande problema, até mesmo de debate aí na justiça e tudo mais, onde até se pensa em prender pessoas que mentem, né, e tudo mais, que nós possamos, como cristãos, manter-nos também fiéis a Ti com a Tua palavra, que nos diz para não difamarmos, para não dizermos falso testemunho contra o nosso próximo. Que saibamos dizer a verdade, que saibamos preservar o bom nome das pessoas, e saibamos ser pessoas que sejam honestas também na sua forma de falar e de espalhar notícias, para que as notícias sejam boas e que não sejam notícias que causem dor e mal ao nosso próximo. E saibamos, Senhor, proteger aqueles que são mal falados injustamente, e possamos defender também o bom nome das pessoas. E possamos ser preservados nisso, Senhor. É o que te rogamos por Jesus Cristo, nosso querido e único Salvador. Amém. Amém. É isto por hoje. Agradeço a participação de vocês. Como o pastor falou, nós estamos sem dúvida muito felizes de ver a telinha cheia, e semana que vem estamos aqui de novo, né, na mesma hora e no mesmo local. A gente entra em contato com vocês e mandamos o link. Então, eu vou interrompendo a gravação e